Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao projeto Pico Paraná Edição Expresso da Quintal de Casa Ecoturismo. Nesse vídeo a gente vai estar falando para vocês algumas curiosidades, contando algumas histórias, mas principalmente passando informações importantes para que vocês estejam bem preparados para esse projeto. Bom, primeiramente a gente queria dizer para vocês que os conteúdos desse vídeo, os tópicos desse vídeo estão separados aqui embaixo na descrição por tempo, então vocês não precisam assistir o vídeo de uma vez só, vocês podem assistir ele por partes, mas é importante que vocês assistam o vídeo inteiro, porque são informações que realmente podem ajudar você lá na hora da trilha e tudo mais, ok? A gente fica sempre aberto para qualquer dúvida, para qualquer comentário. Aqui embaixo é muito legal que vocês façam um comentário, que vocês possam vir a somar com alguma informação, até mesmo como a gente falou, com alguma dúvida. A gente sempre vai estar aí respondendo vocês e também a gente tem os nossos canais de acesso, através do WhatsApp principalmente, da qual a gente vai estar respondendo vocês. A Quintal de Casa Ecoturismo é uma empresa curitibana, foi criada em 2016, ela hoje conta com uma sede física em Curitiba, são várias pessoas que trabalham na agência, na sede física, e é um grupo de colaboradores de guia também que trabalham com nós em campo. Então hoje a gente soma quase que 18 pessoas numa alta temporada trabalhando para um projeto, né? Tá todo mundo ligado, todo mundo conectado. Tem gente, pessoas da agência de plantão durante as atividades e tudo mais, sempre para poder dar todo e melhor suporte para que a atividade aconteça assim 100%. Esse é o nosso principal objetivo e a gente chega lá sempre porque a gente trabalha com muita dedicação, com muito amor, com muito profissionalismo e muito focado em cada situação, né, em cada atividade que acontece por final de semana. Como é que funcionam as nossas atividades? Como é que funciona a estrutura, o mecanismo para um passeio acontecer? Bom, quando chega na semana dessa montanha, vamos dar um exemplo que a gente vai subir nessa montanha, né, no final de semana, o Morro do Anhangava. Então, normalmente, sexta-feira, o pessoal da agência monta um grupo, ok? Esse grupo ele vai estar no WhatsApp, você vai receber o convite para participar desse grupo e lá vão ter as informações principais. Que horário a gente sai e de onde a gente sai. Nós já temos assim como padrão ali sair da reitoria, que fica ali na rua General Carneiro. Saímos dali no horário específico, cada montanha vai ter o seu horário, por exemplo, assim, montanhas mais longas a gente vai sair antes, montanhas um pouco mais curtas a gente sai um pouquinho depois, volta antes também, assim por diante, né? Um exemplo que todo mundo está esperando, o Pico Paraná já é uma montanha que a gente sai de madrugada, né, e volta tarde, porque a gente tem uma longa caminhada de ida e volta, né? Então, cada passeio a gente vai ter essa determinação, essa pré-informação para que vocês saibam que horas a gente sai, também que horas a gente volta e tudo mais. Sempre que vocês chegarem lá, vai ter um guia da Quintal de Casa com a credencial dele, esperando por vocês. A partir desse momento, a gente vai para a van, né? Uma van que leva a gente. Às vezes, uma situação pode ser até um carro maior do que uma van, para levar a gente. Vocês vão ganhar no começo lá da trilha, quando estiver quase começando a atividade, vocês vão ganhar um lanche. Alguns de vocês já conhecem esse lanche. Quem está chegando agora na Quintal de Casa é um lanche que possui mais ou menos 500 calorias, um lanche bem gostoso. Ele é feito ele foi na verdade assim desenvolvido por um nutricionista que trabalha junto com a gente na Quintal de Casa. Tem 500 gramas basicamente de caloria, dá conta do recado numa trilha, né? Mas assim, a gente sempre fala para vocês que vocês podem levar alguma coisa a mais, um lanche a mais, isso, né, que a gente sugere que seja alguma coisa nutritiva, alguma coisa leve, mas também sobre essa parte de alimentação e hidratação a gente conversa um pouquinho depois. Mas já adiantando também, vocês vão precisar levar o líquido, né, para vocês tomarem uma água, né, um mínimo de 3 litros por uma atividade, assim por diante. Também queríamos lembrar vocês que vocês estão assegurados pela Sul América Seguros, então todo mundo tem esse seguro aí, vocês podem contar com ele se necessário. Vou contar rapidamente como é que surgiu a Quintal de Casa e como é que surgiram os projetos que a gente tem hoje, que hoje são 6 projetos que a gente tem. Então a gente tem o projeto Iniciantes, que é um projeto muito legal, tem o projeto Pico Paraná Marumbi, tem o projeto Pico Paraná versão expressa, tem o projeto Sobreviventes da Serra, que é um novo projeto, e tem o projeto Desafio de Gigantes, que é um outro projeto também que a gente tem. Esses 2 projetos que eu falei por último são sequências desses projetos que vocês estão aí inscritos. Então, é bem legal. A gente vê sempre como um preparativo do outro, né? Acontece sim durante um ano, por exemplo, uma pessoa ela começar no Iniciantes, ela fazer, vamos supor, um Expresso ou um próprio Pico Paraná em Marumbi, e depois ela partir para um desafio de gigantes. É bem legal que a gente assiste essa situação toda. E é justamente sobre isso e disso, né, que a gente fala quando a gente está contando a história para vocês, como é que surgiram esses projetos. Então, a Quintal de Casa ela nasceu em 2016, foi uma empresa
que eu fui convidado pelo Luiz e pelo Guilherme logo no início da empresa para que a gente montasse então e começasse a trabalhar com ecoturismo. Por coincidência, eu e o Guilherme somos de Quatro Barras e o Luiz é de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, a cidade do Pico Paraná, né? Quatro Barras, a cidade do Anhangaba, do Pão de Ló, do Caminho do Itupava. Então a gente sempre teve nos nossos quintais de casa, aí que vem o nome, né? A gente sempre teve as montanhas. Então eu recebi esse convite porque eu sou já de 73, sou um pouquinho mais velho que eles, já tinha essa bagagem, já tinha essa carga, né? E eles falaram assim, ó, vamos montar alguma coisa, vamos começar a passear. Cada um deles também já tinha o seu pezinho na terra, já tinha seu interesse, a sua sede por aventura. E quando a gente viu, a gente chegou justamente assim no momento onde é que o próprio Instagram ajudou a gente e juntos acabamos descobrindo o potencial que tem essa região, né? Um dos nossos slogans aí sempre foi explore o seu quintal. E começamos a explorar o quintal. Mas basicamente também a gente começou a compreender que as montanhas da nossa serra não são montanhas fáceis. A gente não pode falar que a gente tem aqui uma montanha fácil. São montanhas acessíveis, sim. Mas a gente também começou a entender que existiria, né, uma contrapartida em levar uma pessoa para a montanha. Na nossa filosofia da Quintal de Casa, a gente leva uma pessoa para uma montanha, mas com o intuito de ensiná-la. Coisas que a gente veio aprendendo com o tempo. Aprendemos através de curso, aprendemos através de teoria e também de experiência. Então, assim, a ideia de um projeto como o projeto que, né, de agora, para subir o Pico Paraná, ele está muito ligado ao desenvolvimento que a gente vai ter de conhecimento de cada montanha, de cada etapa. Então, cada montanha, partindo da primeira, vai ensinar a gente a segunda, vai ensinar a gente a terceira, a quarta, porque, por exemplo, vocês, basicamente, para vocês entenderem, vocês começam depois passeando e indo para as montanhas, começam a ver que isso realmente acontece na prática. Do tipo assim, no dia do Pico Paraná, a gente precisa andar à noite, não é? Então, o que a gente faz? A gente também faz Itapiroca no amanhecer. Então, a gente faz um preparo. A gente precisa mais ou menos entender como é que funcionam as escadinhas para subir os degraus e tudo mais. Então vai ter sempre uma preparação para que a gente chegue lá. E fora isso, aquela velha pergunta, o que eu levo na minha mochila, o que eu faço? Então são dicas que a gente vai trocando entre os guias e o pessoal que está passeando e os clientes, mas também entre vocês, né? Entre vocês, clientes, um com o outro. Olha, eu estou usando tal coisa, tem me ajudado bastante. Ah, eu vi que você levou uma sombrinha. Nossa, mas para que serve essa sombrinha? Nem imaginava. E assim por diante a gente vai começando a entender que mais do que subir uma montanha, eu acho que a gente começa a se transformar em montanhistas. Então esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai falar específico sobre montanhismo, sobre montanhistas. É uma pergunta que tem que ser feita agora, no começo, né? Você sabe o que é montanhismo? Cada um de nós tem a sua ideia, né? Mas a gente vai colocar aqui um pouquinho da teoria para vocês. Bom, o ser humano, ele tem um contato com as montanhas já de muito tempo atrás. Eu digo para vocês de muito tempo atrás, de tempos primórdios, primatas talvez, né? Com o desenvolver da humanidade, a gente percebeu que talvez o primeiro contato do ser humano tenha sido religioso. Então, através desses contatos, já foram feitos alguns trabalhos científicos, né, que foram lá e separaram quais são esses objetivos do ser humano, do homem com a montanha. O nosso objetivo vou deixar lá para o final. Vamos falar então primeiro desses primeiros e mais primordiais contatos do homem com a natureza. Muito provavelmente, como eu falei, é um contato religioso. A montanha representa um deus, né, para algumas religiões, para alguns povos tradicionais e tudo mais. Então, alguns povos sobem as montanhas, outros não sobem as montanhas porque elas são sagradas, e cada lugar vai ter o seu modo de pensar. Então, temos uma primeira identificação do que seria a montanha para o ser humano, né? Para a humanidade. A segunda, a gente pode lembrar de uma situação talvez não tão agradável, que é a parte militar. Né? Também a parte assim de divisa, que é a parte militar, que ela envolve também a parte geográfica, né? A parte de divisa de, por exemplo, né, os Andes, que estão ali no meio da América do Sul, que divide o Chile da Argentina. Aquela situação muito de um cara subir numa montanha e colocar uma bandeira lá em cima e falar assim, essa montanha aqui é brasileira, e assim por diante. Então tem essa parte militar. Eu acredito que a gente talvez não fale tanto dela, apesar da religiosa falar um pouquinho, né? A outra parte é a parte científica, subir uma montanha para estudar uma montanha, para compreender uma montanha, para saber que espécie tem lá em cima, para saber que aves voam lá por cima, para saber sobre montanhas de gelo, como é que é a glaciação,
o gelo conta a história muito, né? Assim como a parte geológica de todas as montanhas e assim por diante. Então já temos três: religioso, militar, científico. A quarta seria a parte esportiva. Seria realmente o fato assim de subir uma montanha correndo, praticar um exercício, subir uma montanha para fazer um voo de asa delta, de parapente lá de cima, praticar o mountain bike, né? Utilizar as montanhas, as encostas das montanhas para isso. E nas montanhas de gelo, por exemplo, praticar o esqui, o snowboard e tudo mais. Temos quatro agora e vamos para a principal. A principal, ela tem quase que como uma indefinição. E é aí que a gente encontra a nossa definição. A história começa assim. Em 1924, George Mallory foi o primeiro cara que provavelmente chegou no cume do Everest, né? Ele não conseguiu descer. Por isso não se conta como a conquista do Everest, que veio acontecer só em 1953. Mas George Mallory chegou no cume e na volta, infelizmente, morreu. Porém, quando ele estava indo, eram expedições muito grandes, né, naquele momento, que envolvia toda uma logística, toda uma história de um país, né? Perguntaram para ele assim: por que você vai para a montanha, né? Por que você está indo para a montanha? E ele, numa intuição assim muito rápida, ele respondeu: porque elas estão lá. Então, basicamente, o montanhismo, ele está traçado, a atividade do montanhismo que a gente pratica, a gente vai porque elas estão lá. A gente vai para explorar, para subir, e uma outra pessoa também respondeu assim: eu subo lá em cima para ver o que está lá na frente, para ver o que está depois, né? Então, o montanhismo, assim que a gente pratica, ele basicamente ele se resume como lazer, né? Mas o lazer ele vai ter várias definições. Hoje a gente costuma brincar que muitos de nós, assim, a gente sobe a montanha não para tirar uma selfie e postar no Instagram, mas muitos de nós é basicamente isso: eu quero tirar uma foto. A gente sobe às vezes uma montanha porque a gente viu a foto de uma outra pessoa naquela montanha e achou aquela montanha bonita. E subir uma montanha porque lá em cima eu vi uma foto que era bonita, vocês podem ver que não se encaixa nenhuma das quatro que ficaram para trás. São fatores assim que estão separados. Mas basicamente a gente pratica o montanhismo porque as montanhas estão lá. A gente sobe elas porque o ser humano tem um desejo natural de explorar, de conhecer, né? E é por isso que a gente vai para esse projeto. Mas como a gente falou de outros quatro, né, junto com esse quinto aí, de outros quatro motivos, a gente pode entender que a gente vai praticar um pouquinho de esporte. Sim, a gente vai ter um pouquinho de ciência e conhecimento. Sim, teremos a parte filosófica, religiosa para nós. Sim, alguns de nós mais, outros de nós nem tanto, mas a gente vai estar com cada um desses pouquinhos aí subindo, né, as montanhas e compreendendo por que a gente está lá. Uma coisa é certa: a gente, com o passar assim da nossa experiência como guias, como desenvolvedores desses projetos, a gente observa que as pessoas elas têm uma grande capacidade e, na verdade, assim, uma grande facilidade de observar muito rapidamente as mudanças que o montanhismo traz para a gente, mudanças positivas, né? Mudanças desde a nossa parte de ver a vida, de pensar, de se oxigenar, porque a gente vai respirar muito oxigênio puro nas montanhas, isso é sensacional, né? Mas assim começa a mudar também a nossa qualidade de sono, né? A nossa alimentação. A gente começa a observar assim que a vida sedentária tem escapes, né? E um escape, por exemplo, assim para nós que todos nós trabalhamos hoje, é de segunda a sexta, a montanha. A gente costuma falar assim que a gente vai para a montanha para descansar a cabeça e cansar o corpo. Bom, mas isso são coisas que vocês vão fazer, vocês vão perceber, vão criar a própria percepção de vocês e, como a gente falou, vocês vão compartilhar entre vocês, entre os amigos, familiares e família, assim por diante. Então, basicamente, a gente já entendeu o que é o montanhismo e o que a gente vai fazer nas montanhas. Vamos seguir um pouquinho mais para frente. A gente está praticando a aventura. A aventura é uma palavra super comum, eu acho que todo mundo talvez até tenha contato com a palavra aventura, com a situação de aventura todos os dias. Na verdade, eu não acho, na verdade, eu tenho certeza. Mas a gente foi atrás do conceito da palavra aventura. Você conhece o conceito da palavra aventura? Aventura vem do latim e ela se escreve lá em latim adventure. O inglês ele juntou essas duas palavras, né? Adventure. Aqui no Brasil a gente ficou como aventura. Mas lá no dicionário diz para nós que deventure significa quase que uma indagação, uma pergunta, uma interrogação. O que está por vir, né? O que virá depois? Então a nossa atividade está ligada ao ecoturismo, mas especificamente num campo chamado de turismo de aventura. Quando a gente fala que a gente vai fazer uma aventura, então vocês podem perguntar assim, mas o que está por vir? O que virá depois? Basicamente, essas são as situações que a gente encontra e que, na verdade, nos atraem bastante, que é não ter toda a certeza do que vai acontecer e muitas vezes ela não é do jeito que a gente espera e muitas vezes a gente acaba encontrando as soluções,
né, e encontrando também uma forma de se adaptar a essas situações. O montanhismo tem muito disso, principalmente quando a gente fala de clima, principalmente quando a gente fala de uma situação de terreno, se o terreno está liso, se o terreno está molhado, se o terreno está seco. São várias as variações, as variantes que a gente encontra numa situação como o montanhismo. Agora saibam, gente, que nós, por já subirmos muitas vezes essas montanhas, a gente basicamente conhece quase que todas essas variáveis, né? Então a gente tem um conhecimento sobre elas. Fiquem sempre tranquilos, né? Porque a gente tem total segurança no que está fazendo. Mas é importante a gente falar sobre a aventura no sentido assim de que nada está escrito. A gente sabe que a gente vai curtir, vai voltar em segurança, vai estar tudo bem. Mas como é que vai ser cada uma dessas montanhas? Agora a gente não pode prever para vocês. Ninguém poderia falar. E quando eu falei que a gente está em contato com a aventura no dia a dia, é porque a nossa vida é basicamente assim, né? Quando a gente vai para um trabalho, por exemplo, a gente não sabe como é que vai estar o nosso trabalho, como é que, as coisas que vão acontecer, a dinâmica que vai ser, o dia a dia, a hora e assim por diante. Mas para falar da aventura da montanha, uma amiga nossa, ela criou uma receita muito interessante. Vamos ver se vocês entendem e gostam da receita que ela escreveu. Que é mais ou menos assim, ó. Uma boa aventura começa com começo, medo e sim. Então envolve um pouquinho disso daí. Vamos viver o que está para acontecer, por mais que a gente tenha um pouco de insegurança ainda por o projeto estar começando e tudo mais, mas a nossa palavra é sim. Vamos lá viver a aventura. Agora vamos conhecer as montanhas do projeto Pico Paraná, edição expressa. Temos 5 montanhas para subir. A primeira montanha é o Araçatuba, uma montanha muito legal na região metropolitana de Curitiba, uma montanha que conta com uma caminhada em campo, região aberta, uma montanha linda, alta. Lá de cima tem um visual maravilhoso da Baía de Guaratuba. A segunda montanha que a gente sobe é o Morro do Capivari, junto com a Pedra da Bigorna, que é um local onde tem uma pedra que está no próprio Capivari, então a gente faz um circuito já conhecido, né? Também é uma montanha bem legal, fica na Serra do Capivari, uma das serras mais ao norte que a gente tem na nossa região serrana. A terceira montanha que a gente sobe é o Pico Itapiroca. Esse é uma atividade bem especial, porque a gente faz o amanhecer lá, então a gente usa lanterna, vai chegar no cume quase ainda à noite, né, amanhecendo, vê o nascer do sol lindo atrás do Pico Paraná, já nos prepara para a subida do Pico Paraná, que logo, né, depois da próxima montanha, vai ser já a nossa vez de também estar fazendo essa mesma caminhada, utilizando lanternas, lembrando aquilo que a gente falou no vídeo um pouquinho atrás. A quarta montanha, então, é o Pico Camapuã e Tucum, duas montanhas sensacionais da Serra do Mar, duas montanhas já completas, que a gente faz uma caminhada por bosque, pula 7 vezes um rio, depois faz a famosa rampa do Camapuã, desce o Camapuã, sobe o Tucum. É uma das montanhas talvez mais incríveis aqui do Paraná, devido a toda seus componentes, né? Ali de biologia, de história, de tudo que tem envolvendo ali aquela região ali. Essas duas últimas montanhas, elas já estão na Serra do Ibitiraquiri, que é a serra onde está localizado o Pico Paraná. E por final, né, como principal objetivo, a gente tem a quinta montanha, o Pico Paraná. Já uma montanha assim que alguns de vocês a gente até já subiu, né? Porque todo ano assim, por exemplo, assim, a gente montanhista, a gente costuma subir todas essas montanhas, né? Dá para você subir elas, a gente nunca enjoa, porque cada vez que sobe uma montanha é diferente. Então, para quem já subiu o Pico Paraná, fica aquela expectativa, né, dos lugares que a gente já conhece. E para quem está indo lá pela primeira vez, sem dúvida alguma, vai fazer uma grande viagem, né? Porque o Pico Paraná, ele é um longa-metragem, sabe? Um filme longo, assim, que ele tem muitas histórias, o começo, tem subida, tem descida, tem a parte de rocha, tem a parte de floresta, tem a parte de campo. Ele realmente é uma montanha excepcional. E como a gente falou, é muito legal saber que você vai acordar na tua cama, você vai subir o Pico Paraná, vai voltar e vai dormir na tua cama, né? Tendo a oportunidade de subir uma das montanhas mais emblemáticas aí do Brasil e sem dúvida a gente pode colocar como uma das mais emblemáticas do montanhismo, porque ela criou uma história, né? Até mesmo com estrangeiros, com gringos que passaram por aqui, porque ela é uma montanha maravilhosa. Então vamos dar sequência aos vídeos para os próximos tópicos. Bom, as principais intenções desse projeto estão ligadas ao corpo, à mente, a sabedoria e também ao compartilhar o conhecimento. Durante esse projeto não tem como, a gente vai cansar pra caramba. Sabe quem não vai cansar, pessoal? Quem não for. Porque a gente que vai, todo mundo vai cansar. Desde os guias vão cansar, todos os clientes vão cansar. Então é importante a gente já ter na nossa cabeça que maneira que eu vou enfrentar esse cansaço. E esse cansaço muito provavelmente seja físico, né? Qualquer uma pessoa cansa de subir um Pico Paraná, mesmo subindo uma Anhangaba, né? Então é legal que a gente também desenvolva, junto com essa parte do corpo, a parte mental.
eu acredito que a palavra resiliência é o mais importante, né? Quando a gente está numa trilha, de vez em quando a gente está subindo, a gente pensa assim, meu Deus, eu não aguento mais, o que eu estou fazendo aqui? A gente tem que simplesmente fugir desses pensamentos ruins, né? A gente tem que pensar assim, por exemplo, assim, o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu estou vivendo, eu estou respirando, eu estou com uma galera animal do meu lado, eu estou num visual alucinante, eu estou vivendo estou indo para um lugar que eu nunca fui na vida. Esses pensamentos, eles vão alimentar a nossa cabeça, que automaticamente também vão produzir forças para o nosso corpo, né? Mas não temos dúvidas que sairemos mais fortes fisicamente, mais fortes de cabeça, saudáveis, né? E tudo isso daí a gente vai utilizar no nosso dia a dia, porque força física a gente utiliza no nosso dia a dia, força mental a gente utiliza no nosso dia a dia, e a sabedoria que a gente vai trazer, seja ela específica do montanhismo, seja ela específica das montanhas, de geografia, de história, mas muita sabedoria pessoal que a gente vai adquirir também, de conhecimento, e muita situação que a gente vai estar trocando com os nossos amigos, porque é inevitável que a gente faça amizade. Algumas pessoas são aquelas pessoas que fazem muitas amizades, outras pessoas são mais introspectivas, mas sem dúvida alguma, quando a gente vai para a montanha, o laço, o vínculo que se cria entre as pessoas é um vínculo muito legal, muito interessante. Somente aí a gente já traz muita coisa para casa, né? Esse compartilhar, assim, ele significa muito mais além, né, do que aquele momento que a gente viveu especificamente numa montanha. A gente vai compartilhar lembranças para o resto da vida dessa história que a gente viveu junto. Sempre que a gente estiver também trabalhando nesse pré-viagem, a gente costuma mandar para vocês alguma história da montanha, alguma situação que a gente já tem escrito, né, e tudo mais. E o mapa também da montanha. Então vocês vão ver que logo ali, olha esse mapa que tá passando aqui no vídeo. Esse mapa, ele mostra o tempo da trilha, ele mostra a caminhada, o circuito que a gente vai fazer, por onde a gente vai passar, né? São fotos que a gente tira de drone, fotos que a gente tira também do Google Earth, mas que dá para vocês uma noção de cada montanha. E se por algum acaso, devido à correria, né? Porque isso daí já é uma coisa que está quase que dentro da atividade, né? A gente esquecer de mandar esses mapinhas para vocês, no grupo mesmo fala, cadê o mapinha? Cadê a história que vocês falaram que ia mandar? Lembrem a gente que a gente manda para vocês, mas vamos fazer o máximo para não esquecer. Agora vamos fazer uma pergunta bem sincera e básica para que a gente dê início ao projeto. A pergunta é, todo mundo chega? Todo mundo chega. Não temos dúvida de que todo mundo chega, mas cada um vai chegar da sua forma. As pessoas que estão mais preparadas naturalmente vão chegar mais fácil. As pessoas que não estão tão bem preparadas podem ter mais dificuldade durante o projeto. Inclusive, quando eu falo para você que todo mundo chega, eu não estou garantindo que todo mundo chega no Pico Paraná. Acontece sim, de alguns projetos, determinadas pessoas falarem assim, olha, durante aí o projeto, eu não pude me dedicar, eu não pude treinar, eu não estou como eu gostaria de estar, então eu vou de repente trocar essas montanhas por aquelas montanhas, alguma coisa assim, mas o importante, gente, é vocês saberem que o passo que vocês estão dando, sim, leva ao cume do Pico Paraná, dentro das suas situações. Vamos pensar agora, basicamente, em algumas situações que aconteceram, das pessoas que foram alguns exemplos assim que até me passa pela cabeça, e muitas pessoas que durante o começo do ano tinham alguma dúvida que se iriam conseguir subir lá, conforme o projeto foi acontecendo, elas foram ganhando força, foram ganhando animação, e como a gente mesmo comentou no projeto, no começo do vídeo, elas foram seguindo para outros projetos. Então é importante a gente saber que a gente chega assim, a gente vai chegar no máximo que a gente puder dar da gente, a gente vai se dedicar ao máximo para que a gente possa chegar ao mais alto, né, possível e tudo mais. E nós sempre estaremos orientando vocês, sempre estaremos colaborando com vocês, principalmente quando a gente fala de momentos de dificuldade. Maravilha? Então contem sempre com a gente, ouçam os guias, ouçam a gente, confiem na gente, façam a lição de casa, que é colocar o corpo em movimento, que é se hidratar, alimentar e tudo mais, que vocês chegam lá. Beleza? Combinados? Bom, no nosso grupo vai ter sempre pessoas rápidas, pessoas mais lentas, naturalmente, como a gente está conversando. É sempre importante os rápidos já ficar combinado aqui, que vocês vão ter um tempo de sobra, talvez, na hora do descanso, um tempo de sobra para tirar sua foto, um tempo de sobra para fazer um alongamento, mas vocês também vão ter que ter bastante paciência, porque as pessoas que estão chegando depois, elas também vão ter esse tempo. Mas uma coisa é importante combinar, entre os mais rápidos e os mais lentos.
Quando a gente fala o mais lento, às vezes uma pessoa que está pegando o ritmo, está pegando a parte física, está engrenando e tudo mais, a gente tem, nossa, 100% de paciência. Agora lá atrás a gente costuma ver muita gente que quer tirar foto, 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 foto. E a gente combina uma coisa e aí já fica combinadíssimo. Os lugares para fotografia a gente vai fazer paradas, a gente vai tirar foto do grupo, a gente vai tirar foto individual, vocês vão tirar foto entre vocês, os grupos. Fiquem sempre muito tranquilos, tá? E a outra coisa, gente, que também isso a gente fala para vocês por experiência, é que se a gente fala muito, a gente não consegue ter uma performance, um rendimento bacana na trilha. Tem gente que consegue, mas estamos falando agora do ser humano, assim, né? Então a gente às vezes precisa falar menos, focar muito na respiração, focar onde está pisando, que é muito importante, né? E assim tentar ganhar um ritmo, sabe? Esse ritmo vai, paradas. Quantas paradas a gente vai fazer numa montanha? Diversas paradas. Parada para tomar água, parada para conversar, parada para lanchar, parada para tirar foto. Então, parada para esperar uma determinada pessoa que está chegando e assim por diante. Então, assim, vão ter muitas paradas. A gente não precisa ter pressa para isso daí. Vamos supor, determinado tempo ali, meia hora, 35 minutos, vai ter uma parada e eu aproveito tudo isso daí. Vou tirar uma foto? Tiro uma foto, registrei, continuo andando. E isso são dicas dinâmicas, tá? Que a gente dá para vocês. Durante o projeto, a gente vai ver que cada um vai trabalhar isso de forma diferente, né? Bom, então estamos combinados, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o que precisamos saber, né? Quais são as principais situações, né, que vão estar envolvendo uma atividade. A primeira questão é a parte da meteorologia. Como a gente tem uma gama grande de montanhas, uma sequência aí, né, de montanhas, a gente muito provavelmente, isso porque a gente pode perceber com a dinâmica, né, dos finais de semana, alguns finais de semana são com sol e calor, o outro final de semana é um final de semana um pouco mais nublado, mais fresco, o outro final de semana é um mix, começa frio, faz calor e assim por diante, e muito provavelmente a gente vai encontrar essas situações na montanha também. Para nós, não seria assim tão interessante fazer todas as montanhas com sol e céu azul. Por quê? Porque a gente precisa também ter o conhecimento de uma montanha e ela tem as suas belezas numa situação com um mar de nuvens, numa situação com uma neblina que chega, que envolve, que transforma nela também em um ambiente, de certa forma, assim, muito característico, né? Peculiar. E também a beleza de um dia de céu azul, quando o verde brilha, quando o verde, né, das montanhas, a rocha está quente e tudo mais. Então, o que a gente combina aqui é algo ligado à segurança. A gente não vai para uma montanha em algum momento que o clima nos mostrar que estamos correndo risco. Por exemplo, vamos passar muito frio. Por exemplo, está vindo uma chuva que pode ter raio, pode vir trovão. Então, a gente vai estar sempre cuidando disso daí para que isso não aconteça. Se existe uma previsão, se a gente já tem uma pré-informação, a gente jamais vai se arriscar. Mas a gente precisa estar preparado para os outros elementos que a gente conversou aqui. Um que a gente não falou, por exemplo, o vento. O vento é muito natural. E o vento eu sempre vejo o vento como uma das forças assim da natureza mais interessantes, porque é muito louco você sentir aquela, né, toda aquela coisa que né, a gente não vê aquela sensação toda no corpo, né? E assim por diante. Mas para que a gente viva todas essas situações, a gente tem que estar preparado, naturalmente, e tem que estar assim com a cabeça aberta para o que a natureza nos presentear ali, for nos oferecer. É claro que a gente vai fazer o possível dentro da previsão para que a subida do Pico Paraná, que talvez seja a principal subida, a gente faça em um dia bom, agradável, e até por sinal, porque isso daí também nos traz segurança, né? Mas estamos basicamente combinados sobre como é que vai funcionar a questão da meteorologia junto com a questão da segurança. Sobre alimentação, a gente comentou já com vocês lá no começo do vídeo, a gente vai dar o lanche para vocês, a gente sugere que vocês levem um reforço para esse lanche e não esqueçam da parte de hidratação. A parte de hidratação conta mais ou menos com 3 litros d'água, porém em algumas montanhas a gente talvez beba até mais do que 3 litros d'água, e algumas das montanhas, eu não diria para vocês que todas, mas uma boa parte delas tem água segura, água boa, potável, no meio da trilha. Então a gente abastece a nossa garrafa e segue em diante. Mas precisamos estar hidratados e bem alimentados. Precisamos também contar com nossos equipamentos corretos, com roupa, parte de calçado e tudo mais, que a gente já vai falar sobre isso daí para vocês. Maravilha?
Dentro dessa situação que a gente coloca para vocês como desafio de subir a montanha, estar preparado ou não, a gente criou uma fórmula que funciona muito bem, que é importante você estar na cabeça, importante você entender que você, a partir desse momento, assina esse contrato. E nesse contrato a fórmula diz o seguinte: compromisso, sacrifício, sim, e recompensa. Tudo isso daí é uma coisa muito legal, né? Porque a gente sempre fala que as coisas mais difíceis são as que mais marcam a gente, né? Para isso daí a gente tem 3 palavrinhas muito legais, que é a alegria, a felicidade quando a gente está na montanha, quando a gente vive tudo aquilo. Depois vem a parte difícil que todo mundo enfrenta, mas é impressionante como é que a cabeça de montanhista tem memória fraca, né? A gente chega lá no cume e parece que foi fácil, mas lá no cume a gente encontra uma outra sensação maravilhosa do ser humano, que é a satisfação. Então a gente tem essas 3 palavrinhas, sacrifício, compromisso, sacrifício e recompensa, para chegar então na satisfação. Quando a gente fala de sacrifício, a gente vai colocar aqui, basicamente, na verdade, assim, quando a gente fala de compromisso e sacrifício, a gente sempre fala para vocês assim algumas dicas básicas, como por exemplo, dormir cedo num pré-atividade, né? É claro que esse dormir cedo é importante também, assim, que a gente tenha noites de sono. Por exemplo, a gente sabe que situações da vida acontecem, mas a gente vai estar sempre torcendo para que vocês tenham noites de sono bem completas durante a semana. Isso faz a diferença lá no final de semana quando a gente está na montanha, né? Mas a noite anterior da nossa atividade, a gente precisa dormir. Não dá para ir para festa, não dá para ir para balada. Se for, tem que pagar o preço, né? Que é complicado. Por exemplo, uma das coisas que mais pega quando a gente passa, vou dar um exemplo para vocês, uma noite de pé, em pé, porque todo o sangue desce para a perna e amanhã, na hora da caminhada, a gente vai ter alguma dificuldade. Então, já fica uma dica, quando vocês forem assim num pré-atividade e principalmente num pós-atividade, sempre que voltarem para casa, repousem os pés de vocês um pouquinho mais alto. Coloca 2 almofadas, deita na cama, por exemplo, ou mesmo no sofá assistindo televisão, coloca 2 almofadas e coloca seu pé um pouquinho mais alto. Não precisa ser muito não, mas só para esse sangue voltar. Isso é uma dica bem legal. Se alimentar bem, né, no dia anterior, se hidratar bem é muito importante. Evitar totalmente o consumo de álcool pré-atividade. Vai fazer uma grande diferença daí para vocês. Quem por acaso não tive uma confraternização, nossa, era aniversário de um familiar meu muito querido, não teve como, fui lá e bebi um pouquinho. Naturalmente, vai para a montanha, vai fazer o que tem que fazer, mas vocês vão observar que quando vocês não bebem, é muito melhor, o corpo da gente tem uma reação muito melhor, muito maior, né? E assim por diante. E outra coisa que a gente comenta também é, por exemplo, evitar academia. Academia, principalmente quando você fala de fazer exercício com as pernas na academia, essa parte inferior, evitar ela já 2, 3 dias. Quando é uma montanha como o Pico Paraná, gente, a gente acabou de subir o Monte Crista, podem ter certeza que se forem para academia, é para exercitar os dedos, porque o resto não precisa mais. Vocês precisam, na verdade, de descanso, né? Falar, mas meu Deus, vou ficar uma semana sem academia. O Luiz aqui do quintal de casa, ele sempre fala para mim assim, descanso é treino. E é verdade, eu aprendi muito com isso, porque muitas vezes descansando você está treinando. Descansando você está ficando forte. Numa situação como essa, lá no final do projeto, vocês podem ter certeza, né? Eu comentei aqui sobre o Monte Crista, mas no caso no projeto Pico Paraná Expresso, é o Camapuã em Tucum, se não me engano. Vocês podem ficar bem tranquilos que também é uma montanha bem que vai deixar a gente pelo menos uns 2 dias lembrando dela ali com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá e assim por diante. Vamos falar então um pouquinho sobre a roupa que a gente vai levar. A gente depois pode colocar no grupo de vocês uma lista bem importante ali, bem completa na verdade, com esses equipamentos, lembrando que a gente tem uma parceria muito legal com a loja Alta Montanha, que tem sede física aqui em Curitiba, mas também tem a loja no site. Vocês, clientes da Quintal de Casa, têm desconto lá. Esse desconto pode variar na porcentagem, né? Mas é sempre bem legal o desconto, eu acho que ele sempre ajuda. E o que a gente tem, talvez, como maior parceria lá, são os vendedores, que são montanhistas que podem auxiliar você e que você vai poder experimentar bons calçados. Temos também a loja Decathlon em Curitiba, que é super legal, custo-benefício bem bacana, mas a gente dá essa opção para vocês da alta montanha por justamente contar com material, com equipamento assim já testado e aprovado nas nossas montanhas por montanhistas, porque como a gente falou, os vendedores lá são montanhistas. Então confiem, tá bom? E vão lá sem compromisso, entrem na loja. Hoje são 2 lojas físicas em Curitiba, uma ali na Fagundes Varela, a outra lá no Barigui. Vão lá que vocês vão gostar, beleza? Como é que você faz para ganhar um desconto? Você tem que se apresentar como cliente
lá na loja, ou se você for fazer alguma compra online, você tem que colocar lá no chat, chamar eles no chat e falar, sou cliente da Quintal de Casa, e aí eles vão te fazer, vão dar procedência isso daí. Outro parceiraço que a gente tem é a Autoestilo, fábrica de mochila, que é uma fábrica genuinamente paranaense, genuinamente lá de Quatro Barras, uma fábrica que tem 35 anos, produz um material excelente, custo-benefício sensacional. Temos no nosso site, na lojinha do nosso site, essas mochilas para vender, são bem legais mesmo, tá? Essa compra de mochila, caso vocês queiram fazer, vocês fazem com a gente mesmo aqui na Quintal de Casa. A Autoestilo vende mochila, ela vende pochete, ela vende também aquelas mochilas menores para você fazer corrida de montanha e assim por diante. Tem lá o que a gente vende deles, tem aí no nosso site, na nossa lojinha. Então vamos falar desse equipamento principal que a gente comentou por último, que é a mochila. A gente sabe que alguns de vocês começam o projeto com o equipamento que tem em casa e vocês estão certos, né? Alguns até têm, às vezes, não é nem questão de dinheiro, mas tem tempo para ir lá na loja, comprar as coisas certinhas e tudo mais, né? E também, assim, aquela coisa, será que eu vou usar isso e tudo mais? Uma coisa é certa sobre mochila, tá? A mochila a gente usa na montanha e a gente usa depois para o resto da vida em diversas oportunidades. Tanto é que a mochila que você vai levar, no caso, e não é uma mochila de montanha, por exemplo, aqueles que vão fazer isso, você viu que essa mochila teve várias utilidades. Então, se essa mochila teve 1000 utilidades, uma mochila de montanha vai ter 2000. Por quê? Porque ela é uma mochila resistente, principalmente. E você precisa pensar nisso. Imagina você, na montanha, no meio da montanha, a mochila arrebenta uma alça. Que roubada, né? Então a gente tem que resolver isso daí e não pode se expor a um risco desse numa atividade. Então, uma mochila resistente, uma mochila leve. Essas mochilas que a gente oferece para vocês, elas têm já uma resistência à água, uma impermeabilidade. Então é importante que vocês pensem nessa situação aí. O que a gente vai levar dentro da mochila? Vamos levar equipamento, mas primeiro vamos falar o que a gente vai levar no nosso corpo. Roupa. Qual roupa a gente precisa ter em mente que a gente precisa ter? Uma calça resistente, boa, que seja uma calça que ao mesmo tempo que ela seja forte, ela tenha um produto, ela seja feita de um material bom para se secar, né? A gente usa hoje muito essas calças de acrílico, de nylon, né? Que eu digo, não seria nem nylon, mas é poliamida e tudo mais, essa parte de tecido, que não é algodão, que não é jeans. Por quê? Porque o algodão demora muito tempo para secar. Se ele molhar, ele fica muito pesado, como uma calça jeans. Então, assim, são calças específicas de caminhada, de montanhismo. A gente pode, talvez, até ter a opção, em dias muito frios, de usar uma segunda pele na calça. Eu já não uso muito, porque, por incrível que pareça, a gente sai de Curitiba com frio, a gente se encontra na reitoria, tá frio, durante a van até tá um pouquinho frio, mas a hora que a gente dá os primeiros passos, a gente esquenta e começa a arrancar todas aquelas roupas e colocar tudo na mochila. Então, se a gente está, às vezes, com uma segunda pele de calça, é complicado achar um lugar, é complicado tirar essa calça, né? Então, assim, é alguma coisa que é legal vocês até terem, se forem usar e tudo mais, mas sempre pensar nessa parte prática. E eu, pessoalmente, se um dia tá, por exemplo, assim, muito frio, o que eu uso? Eu uso uma calça de lycra, e uso uma dessas calças modulares. Sabe essa calça que é bermuda, né? Ela é uma calça e você tira o zíper dela, ela vira uma bermuda. Eu uso uma calça de lycra por baixo. Aí, de certa forma, até diminui e eu faço a montanha inteira com essa calça de lycra por baixo com a bermuda por cima. E se chega lá em cima e esfria, eu volto a colocar a calça, né? Fecho ela no zíper e essa bermuda vira calça de volta. Basicamente, sobre calça é isso. E a gente vem então para as camisetas. Essa é uma camiseta da marca Nos Alpes que eu estou usando hoje aqui. Uma camiseta que a Quintal de Casa também faz, uma camiseta excelente de poliamida. É uma camiseta que ela tem um trabalho bem legal na parte de, não de evitar o suor, mas de não fazer você suar excessivamente e principalmente não fazer com que o suor molhe a camiseta. Então, uma coisa que a gente vai evitar é levar camiseta de algodão, tá? Procurar esse tipo de malha aqui. Essa camiseta aqui é ideal, seria uma camiseta ideal. O que hoje eu poderia melhorar nessa camiseta, que eu estou trabalhando aqui agora, estou numa outra situação, é que ela fosse de manga comprida. Então, uma camiseta como essa de manga comprida é muito bacana. Vocês encontram hoje esse produto para vender nessas lojas que a gente comentou aí para vocês. Não é difícil de encontrar, né? E a gente aqui da Quintal também oferece essa camiseta do nosso parceiro Nos Alpes aí, que também é um parceiro local daqui de Curitiba, sensacional. Beleza? O que a gente usa em cima da camiseta é o que a gente usaria, que eu falei para vocês, da calça, é a segunda pele. É uma blusa um pouco menor, não tão grossa, que fica bem rente à pele, bem grudada à pele, por isso ela ganha esse nome de segunda pele, e ela ajuda muito a gente a preservar o calor do nosso corpo. Então ela super preserva o nosso calor ali. Ela não deixa que esse calor escape.
E em cima da segunda pele a gente usa sim daí então uma blusa. Uma blusa que pode ser de Polartec, sabe? Que é aquela blusa um pouquinho mais grossa, não é blusa de lã, porque a blusa de lã tem a mesma situação de molhar e tudo mais, principalmente porque a blusa de lã ela é excelente para esquentar. E justamente essa segunda blusa ela serve para esquentar o nosso corpo, ela serve para criar temperatura. Então, assim, a segunda pele não deixou nossa temperatura escapar e, ao mesmo tempo, ela conservou. Essa temperatura ela vai aumentando dentro do nosso corpo porque a gente tem como essa blusa como se fosse uma coberta. Então, a gente passa a ganhar temperatura. E o que a gente precisa ter, então, como a última camada, precisa ter o nylon. E o nylon ele vem de duas formas para nós. Ele vem numa forma de uma jaqueta de pluma, né? Que vocês sabem o que é. Olha aí uma foto de uma jaqueta de pluma aí, ó. Que ela também ajuda a esquentar a gente, mas ela não tem tanta proteção para caso venha uma umidade, uma chuva, uma garoa. E a outra opção que a gente tem, como eu falei para vocês, são duas, é o anorak, também conhecido como corta-vento. Basicamente uma jaqueta para chuva, uma jaqueta que tem uma cobertura aqui para a cabeça, é uma jaqueta leve, né? O anorak é um nylon, né? E aí eu digo para vocês, dou uma dica para vocês. Por exemplo, o básico. A calça a gente já falou. Então, a camiseta de um bom tecido, uma segunda pele, uma blusa de Polartec e um anorak. Fecha. Perfeito, você faz o projeto inteiro assim. Se você já tiver, por exemplo, ou quiser comprar uma jaqueta de pluma para um dia de mais frio, por exemplo, que nem assim o dia do amanhecer lá, é gostoso estar usando uma jaqueta de pluma, né? Ela traz um conforto para nós. E ela também, de certa forma, porque o que essa camada externa faz, por ser nylon, ela inibe o vento. A gente chama de corta-vento. Tanto a jaqueta de pluma quanto o anorak, eles vão fazer isso daí. Vamos pensar então que a gente precisa de uma touca para um momento de frio, né? Precisa de um boné para um dia de sol e luvas. Eu penso muito assim lá no amanhecer de Itapiroca, que a gente chega lá no momento mais frio do dia e às vezes fica ali meia hora esperando o sol nascer. Esse dia tem que ter uma luva, né? Mas são coisas bem básicas que vocês vão encontrar nessa listinha que a gente vai mandar para vocês aí. Ah, esquecemos de falar de um item, a meia. A meia, pessoal, por incrível que pareça, existe meia para caminhada, tá? Existe meia de montanhismo. Essa meia é uma meia específica e é legal vocês um dia experimentarem, porque não é uma meia para você ir trabalhar. Eu acho que daí é bom preservar, ainda mais porque essas meias elas não costumam ser baratas, mas elas colaboram demais na performance dos pés. Existe a opção da meia normal e existe a opção da meia com compressão. A meia de compressão ela fecha um pouquinho, ela prende um pouquinho a tua perna, assim, ela faz uma força e ela inibe que o sangue desça muito para os pés. A gente conversou sobre isso já no vídeo. Então ela é bem interessante. Mas de um jeito ou de outro, nessas lojas que a gente comentou, vocês vão encontrar meias para caminhada. Meias que começam no valor aí de 80, talvez 100 reais e podem chegar a 800, até R$ 1.000 vocês encontram meia hoje aí no mercado. Meia de muita tecnologia. É claro que essas que eu falei mais caras são, digamos assim, raras e não são necessárias pra gente, porque são meias que daí a gente usaria para subir, vou dar um exemplo, o Everest. E a gente não precisa de tudo isso daí, né? Mas então a gente agora foi da cabeça aos pés. Literalmente. Quais os equipamentos que a gente pode ter, né? Que na verdade, assim, não é nem questão de pode ter. É legal que a gente venha adquirindo durante o projeto, porque eles serão úteis. Um dos equipamentos, assim, que eu diria para vocês mais interessantes é a lanterna. A lanterna é um item, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai entrar numa unidade de conservação, várias das montanhas que a gente vai subir estão em unidades de conservação, fazem uma pergunta para nós: você tem lanterna na mochila? Então a lanterna, além de ela ser um item prático para vocês usarem no dia a dia e tudo mais, ela vai ser bastante utilizada. Eu digo para vocês que pelo menos umas 4 montanhas vocês vão usar a lanterna. Então é legal que vocês pesquisem, encontrem um modelo legal. Se vocês forem fazer, por exemplo, alguma atividade e não tiverem lanterna e for, né, necessário, nos projetos que a gente comenta, já de começo tem que usar lanterna, né? Então, se vocês forem fazer alguma dessas atividades e não tiverem lanterna, vocês pedem pra gente e a gente vai mandar lanterna para vocês. Outro item interessante, o bastão de caminhada, mas o bastão de caminhada, às vezes a galera compra e leva ele na mochila. As montanhas que a gente vai subir, eu digo para vocês que 97% dessas montanhas a gente tem que usar o bastão de caminhada, porém o bastão de caminhada ele precisa de um pouquinho de calma, de jeito, para que ele se transforme quase que como um acessório
assim, eu falo para vocês, pessoalmente, eu não consigo sair sem um bastão de caminhada, né? Porque eu já me acostumei com ele. Então, um bastão de caminhada é como se a gente tivesse um braço bem longo. Se a gente tivesse um braço bem longo, a gente poderia se apoiar numa pedra lá, poderia se apoiar aqui, se apoiar no chão lá, se apoiar lá. Então, ele ajuda muito a gente no equilíbrio e também ajuda muito a gente em dar força, dar propulsão, sabe? Ir para frente, assim, com ele. Mas é claro que ele tem técnica, né? Vocês podem perguntar para os guias. Não são todos os guias que usam, então também automaticamente alguns deles não têm o costume. Mas vocês na internet, até mesmo aqui embaixo, quiserem fazer um comentário e pedirem para a gente fazer um vídeo sobre bastão de caminhada, fazemos um vídeo sobre bastão de caminhada, eu vou achar muito legal. Acho que estamos aqui para enriquecer. Faremos sim. Outro equipamento interessante são as polainas, que vocês podem usar. São como se fossem perneiras, né, que você usa ali na parte da canela, na parte de baixo da perna, que elas não funcionam só para cobra. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, tá usando a polaina porque tem cobra. Nessa época que a gente vai para as montanhas, agora a partir de abril, a partir de março, já diminui bastante o número de cobras nas montanhas. Não que não tenham, e não que as polainas não protejam vocês das cobras, mas a polaina ajuda também a proteger da parte de calor, da perna e tudo mais, não passar frio, né? Também acaba que às vezes ela esquenta, assim, que ela sua um pouquinho mais a tua perna, mas dependendo da regulagem que você faz, deixa na tua polaina, se ela for uma polaina rígida, ela evita que você torça o pé, que você vire o pé. Mas fica a dica para quem tem essas perneiras de academia, essa também já ajuda muito, né? E caso você se interesse em comprar uma polaina mais específica, profissional, olha que legal essa que está nessa foto aqui, ó. Basicamente essa daí é uma que a gente usa, que é uma polaina rígida. Mas você pode também usar essa daqui, ó, que é essa que eu tô falando aí de academia, que é essas de lãzinha. É bem bacana, tá bom, pessoal? É uma coisa que ajuda vocês. Aí a gente vai então partir para garrafa de água. Vocês podem levar um chazinho numa garrafa térmica, que é muito legal. O óculos de sol, né? Quem está acostumado, né, não esquecer, deixar fazer o checklist. Outra coisa interessante é vocês mesmos criarem o checklist de vocês durante o projeto, né? Porque assim, eu fui lá em tal montanha e esqueci de levar, vou dar um exemplo, tá? Coisa que a gente não pode esquecer. Esqueci de levar o protetor solar. Faz um caderninho ou utiliza algum app que você já tem no teu celular, alguma coisa, né? E faz lá, tais itens, tais itens, tais itens. Quando chega na sexta-feira, você nem precisa pensar muito. Você vê o checklist, coloca todo esse equipamento na tua mochila. Deixamos algum equipamento bem importante. Eu acho que também podemos falar da bandana, que é muito bacana, se usa bastante, né? A bandana, aquele lenço tubular, muito legal. Falamos do protetor solar e agora aqui falando para vocês, eu com certeza estou esquecendo de alguma coisa, mas a gente deixa essa lista para vocês aí. E comentem aqui embaixo, porque isso é bem legal. Beleza pura? Lembre da dica do checklist, hein? Isso funciona bacana. E agora vamos falar do calçado. O calçado, a bota, o tênis, vocês podem escolher. Alguns de nós, diria para vocês que com o passar do tempo na montanha, prefere o tênis, mas a bota ela traz mais segurança para esse, eu digo assim, vamos supor a bota ela é geral, sabe? Uma bota ela é forte, ela é boa para uma resistência de água, e tudo mais, mas ela é um pouco mais pesada. Por isso, alguns de nós preferem tênis. Mas não é um tênis normal, são tênis de montanha. Quando vocês fizerem uma visita, mesmo que seja no site de uma loja como a Alta Montanha, vocês vão chegar lá e vão ver calçados, tênis de montanha e bota de montanha. Vocês mais ou menos entendem o que a gente está falando. E são basicamente assim, uma bota, só que não com cano alto, né? Tá? Então vocês têm essa opção aí. Mas vamos partir do princípio, eu não tenho nem uma bota de montanha e nem um tênis de montanha. Mas eu preciso, como é o caso da mochila, ter um tênis que vá e volte, beleza? Então atenção na hora de escolher o tênis em casa. A gente não pode pegar um calçado muito pesado, a gente não pode pegar um calçado também que seja frágil, um calçado que você já está vendo que a sola dele pode soltar. Imagine se descola uma sola de um tênis subindo a montanha. Então vocês precisam iniciar, né, com um tênis, com uma bota que seja boa. A gente sempre precisa passar, averiguar o equipamento que a gente está levando. A bota tá legal? Deixa eu dar uma olhada nela, tá bacana. Evitem lavar, gente. Bota, eu vejo que algumas pessoas elas vão fazer uma trilha no final de semana, daí chega durante a semana elas lavam a bota. Não façam isso nunca, tá? Vocês estão tirando a impermeabilidade da bota, existe uma proteção que foi passada ali. Então, como é que se faz? Limpa-se a bota com um pano úmido, talvez com uma escovinha para tirar essa coisa do barro que fica ao redor, mas jamais joguem, jamais mergulhem ela na água, principalmente com produto químico. Não se faz isso com calçado nenhum técnico, né?
nessa condição de montanha e tudo mais, tá bom? Não precisa, porque dificilmente a gente vai também usar uma bota de montanha para um evento social e coisa assim. Mas escolham o tênis correto, beleza? Vistam com uma boa meia e vamos que vamos. Agora até encontrei aqui na lista, a gente comenta também de um saco estanque, de uma sacola que vocês podem levar para colocar um celular, às vezes pode vir uma chuva, ou até mesmo assim, eu sempre digo assim que dentro da nossa mochila tem uma garrafa d'água, né? Se essa garrafa estoura, o que acontece com algumas coisas que estão ali que não podem molhar? Então, assim, é legal você pensar nessa coisa do saco estanque. Uma sacola boa de plástico também pode vir a colaborar. Também tem aqui capa de chuva. Isso é uma outra dica que a gente dá para vocês comprarem. Sabe essa capa de chuva barata que compra na Casa China ou lojas como a Casa China, populares assim? Compra uma capinha de chuva daquela e deixa na mochila. Provavelmente você não use só porque você está levando a capa de chuva. Sabe aquela coisa? Porque eu estou levando a capa de chuva, nunca chove? Então, até mesmo para como é que é? Essa parte de misticismo, né? Você carrega uma capa de chuva lá, mas deixe uma capa de chuva na mochila, porque se um dia, por exemplo, assim, vem uma chuva, você coloca aquela capa de chuva, que já não é mais o anorak que a gente comentou, né? Não é roupa, é a capa de chuva mesmo. Coloca aquela capa por cima da mochila e é sensacional. É super, digamos assim, que funcional. Pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Mas chegamos, eu acho que no início do nosso projeto, a gente deseja para vocês uma vivência maravilhosa. Contem com a gente, contem com cada um de nós, né? Como a gente falou para vocês, é uma equipe de quase 20 pessoas trabalhando para cada um de vocês. Então contem com a gente, perguntem para os guias, sejam parceiros dos guias, ouçam os guias, né? A rapaziada tenha paciência, a galera de trás tenha dinâmica e tudo mais, todo mundo vai chegar lá em cima juntos. Qualquer situação, sempre que a gente finalizar o passeio, a gente vai estar mandando para vocês um feedback. Nesse feedback, vocês vão ter a oportunidade de falar com a Quintal de Casa, colocar para a gente dúvidas, colocar para a gente sugestões, colocar para a gente críticas e saibam que vocês podem criticar a gente tranquilamente, porque a gente faz isso aqui com tanta dedicação, com tanto foco e amor, que a gente sabe que o que vocês estiverem falando para nós vai estar colaborando. Mas a gente também sabe que vocês podem trazer elogios do tipo, olha, aquilo deu certo, continuem, façam porque a gente viu que funcionou. Muitas vezes, só estando lá na prática que a gente consegue entender se as mudanças que a gente faz para que, né, se o que a gente criou, se um projeto desse está funcionando e assim por diante. Mas entendo que o nosso canal de comunicação está sempre aberto e juntos a gente vai chegar lá. Talvez não os 18 da Quintal de Casa chegue com vocês lá no Cume do Pico Paraná, mas com certeza 3 de nós vão chegar lá no Cume do Pico Paraná com vocês. Porém, nós aqui vamos estar acompanhando através de fotografia, através das conversas dos grupos. Então, sempre sintam-se, né, com esse suporte que a Quintal de Casa vem, leva com vocês e a gente vai estar nessa aventura desde o momento inicial até o momento que a gente falar assim, beleza, conquistamos o Pico Paraná. Um forte abraço para vocês e muito obrigado pela atenção.